Mateus capítulo 11, versículo de 1 a 6, diz assim: Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão, note esse versículo, querido. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feche seus olhos, vamos orar, vamos nos colocar o nosso coração na presença do Senhor, para que Ele fale conosco. Senhor, nós te pedimos a Tua graça, que muito além, Senhor, da mensagem, venha o direcionamento do Teu Espírito, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que seja um tempo, Senhor, onde possamos estar atentos à Tua voz, sermos curados, tratados, cuidados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz para nós que existem 3 categorias de homens, 3 categorias de pessoas. A primeira categoria de pessoas são a mais comum, as pessoas naturais. Pessoas naturais são aquelas que enxergam o mundo de forma natural. Elas não encontraram com o Espírito Santo. O pensamento delas e a vida delas, e a visão que elas têm da vida, é a visão mais natural possível. Elas pensam de forma humana, elas não têm nenhum tipo de revelação ou visão espiritual. Pessoas naturais são aquelas que dirigem a sua vida de acordo com a filosofia, o pensamento e a naturalidade do mundo, as coisas que o mundo prega, o mundo ensina. A segunda grupo de pessoas, ou tipo de pessoas, a segunda categoria de pessoas, são as pessoas espirituais. E se há alguém aqui espiritual nessa noite, levante sua mão, dá uma glória a Deus. Eu quero conhecer as pessoas espirituais da igreja. Pessoas espirituais ouvem pelo Espírito, enxergam pelo Espírito, creem nas coisas espirituais, veem a vida pelo Espírito. Elas nasceram de novo, elas receberam a presença do Espírito Santo de Deus, e a maneira como elas compreendem o mundo não é mais de uma forma só natural, mas elas entendem também que há um sobrenatural, há uma presença, há um milagre, há uma porta, há uma forma de Deus agir que muitas vezes passa a nossa compreensão. E às vezes essas pessoas que são espirituais enxergam e veem as coisas que os outros não estão vendo, porque eles veem pelos olhos da fé, eles ouvem pelos ouvidos da fé, eles creem em coisas que os outros não acreditam. Pessoas espirituais, por exemplo, discernem momentos da sua vida de forma diferente. Pessoas naturais podem achar que estão doentes, ou porque ficaram gripadas, ou porque tiveram um problema, e dão a isso um valor natural. Fiquei gripado porque eu sou humano, e eu fico gripado, isso é natural. Pessoas espirituais, às vezes encontram um propósito na sua vida espiritual, até mesmo para momentos difíceis da sua vida. Eles entendem que aquele deserto é um processo de Deus, para libertação, para cura, para transformação, para aumentar a sua fé. Eles entendem que aquele momento que eles estão no hospital, passando por alguma enfermidade, Deus tem um propósito espiritual na vida deles, está tratando algo na vida deles. Eu já encontrei, por exemplo, pessoas em hospitais, e elas dizem assim para mim, internadas, e eu acho interessante, porque se eu estou lá olhando com olhos naturais, eu falo: essa irmã, que pena, ficou doente, está enferma, está internada, que situação difícil para ela. Mas ela olha para mim, essa mesma irmã, e fala assim: Deus é tão bom, Deus me colocou aqui, porque havia pessoas que precisavam ouvir da sua palavra, Ele me enviou para esse lugar, e eu estou pregando da graça dEle, do amor dEle, porque pessoas espirituais discernem o mundo de forma espiritual. E ainda que ela esteja com soro no braço, ela levanta, vai empurrando aquele negócio que eu não sei como é que chama, os enfermeiros aqui podiam me ajudar, aquele postezinho que pendura o soro, e ele vai levando, ela vai levando, não é assim? E ela chega no leito da outra pessoa.
E você pode achar que é muito remédio, é muito calmante, é muita coisa colocar, mas não é. É que ela está enxergando de olhos espirituais. E ela diz, posso orar por você, ainda que esteja enferma. Porque ela discerne o mundo de forma espiritual. Existe uma terceira tipo de pessoa. A Bíblia diz que é uma terceira categoria, que não são os naturais, não são os espirituais, mas são homens carnais. Pessoas carnais, querido, já receberam a presença do Espírito Santo, entendem o mundo espiritual, mas discernem e vivem não pelo Espírito, mas vivem pela carne. Discernem a sua vida, entendem a sua vida e tomam as suas decisões, ainda que saibam o que o Espírito está direcionando, preferem escolher o caminho da carne. Mas hoje, eu quero pregar a pessoas espirituais que estão aqui nessa igreja. Eu quero dizer para você que Deus tem dado a você uma visão espiritual. E pessoas espirituais vão enxergar coisas que os outros não vão enxergar. Pessoas espirituais estão vendo coisas e percebendo momentos na sua vida que ninguém talvez esteja vendo. E você está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo. Deus, eu sei que o Senhor está nesse lugar. Eu discerno nesse momento, a tua presença está aqui. Eu sinto a tua voz. Eu percebo o teu Espírito. É vocês. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode levantar sua mão aí e aplaudir o Senhor, porque Ele te fez nascer de novo do Espírito Santo. Ele te deu uma visão que as outras pessoas não estão vendo. Ele mostra coisas para você que você não consegue explicar para os outros. Está tudo difícil na tua vida, está passando um problema, mas há uma força dentro de você dizendo para você, não pare. Entende isso? Por quê? Porque o Espírito se liga com o seu Espírito e fortalece você e coloca você para caminhar. Esses são os homens espirituais. Pessoas que ouvem o que os outros não estão ouvindo. Você já ouviu? Ontem uma irmã deu um testemunho para mim, achei fantástico. Uma luta que ela está passando, uma luta. E ela disse assim, o dia que você disse que nós íamos começar com a reforma naquele prédio e que nós íamos ter uma igreja da criança aqui, eu ouvi, as pessoas espirituais ouvem que ninguém está ouvindo. Eu ouvi o Espírito falando para mim, vai fazer uma faculdade de psicologia, porque eu quero usar você com as crianças dessa igreja. Quem ouviu? Eu ouvi? Você não ouviu? Ninguém ouviu, só ouviu ela. Por quê? Porque pessoas espirituais ouvem o que o Espírito está falando. Às vezes você está num momento da sua vida, passando por uma dificuldade, um deserto, e as pessoas falam, olha, você não vai sair, você não vai ter condição, mas os seus olhos são abertos, e espiritualmente você sabe que há uma saída, que o milagre está chegando, está perto na sua vida, as portas que Deus tem para você estão perto, estão chegando, e as pessoas dizem para você, mas aonde que está perto? Não dá para entender nada disso, eu não estou vendo nada disso. Você está maluco? Você está doido? Você está indo, não é um problema, mas você está vendo pelos olhos da fé. Nos olhos da carne, eu vejo pecado, luta, crise, corrupção. Nos meus olhos espirituais, eu estou em Cristo, eu não estou na crise. Teve um irmão aqui outro dia disse assim para mim, pastor, problema aí, hein? Não vou poder fazer o curso aí com vocês, porque eu recebi uma promoção por um tempo aí, vou receber o dobro de salário, vou ter que trabalhar de sábado. E ele olhou assim e disse assim, mas é bom, né? Em tempo de crise. Eu fiquei olhando assim e falei, não entendi. Em tempo de crise, não tem crise. Pessoas espirituais não enxergam a crise, enxergam a graça de Deus, a bondade de Deus, as portas que Deus está abrindo. E se você é uma pessoa espiritual, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, porque nessa noite Deus quer falar com você. Joga a tua mão para o alto, dá glória a Deus, faz algo extravagante para o Senhor, diz, eu estou aqui, Deus, fala comigo. Aleluia. Aí a gente parece tudo doido para os outros, né? Ninguém entende nada que está acontecendo com a gente. João era esse homem espiritual que enxergou Jesus. Lá no capítulo 3 de Mateus, João olha e vê e diz, esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele é um homem espiritual porque
as pessoas que são espirituais são guiadas pelo Espírito. E a Bíblia diz que João foi para o deserto para pregar a palavra. Ele era um homem espiritual porque ele denunciava o pecado e ele se afastava de todo o pecado, ele não vivia pela sua carne. Ele era um homem espiritual porque quando Cristo chegou até ele para ser batizado, Jesus foi até ele e disse: olha, você vai me batizar. Ele insistiu com Jesus para não batizá-lo. E Jesus teve que dizer para ele: você vai me batizar porque é assim que vai se cumprir as Escrituras. E se Jesus não tivesse insistido, João não teria batizado, porque ele sabia muito bem e discernia muito bem que Jesus não era apenas um profeta, que Jesus não era apenas um homem, mas Jesus era o Filho de Deus, ungido de Deus, o Cristo que veio tirar o pecado do mundo. Então, Jesus insiste com ele, ele dá testemunho e João o batiza. Mas agora no capítulo 11, João, esse homem espiritual, esse homem que discerniu as coisas do Espírito. Você já discerniu coisas do Espírito? Já viu a graça de Deus? Ele está preso. Ele está preso. E ouve a respeito de Jesus. E ele diz: vão até Jesus. E manda alguns discípulos seus até Jesus. E diz para ele, Jesus: é tu mesmo ou temos que esperar outro? O problema, querido, é que às vezes pessoas espirituais também têm dúvidas. Pessoas espirituais passam por momentos na sua vida que começam a duvidar das coisas que vão acontecer na sua vida, começam a duvidar dos momentos que estão passando na sua vida. Pessoas espirituais como João Batista passam por momentos na sua vida que começam a dizer: será que é isso mesmo? Será que é esse caminho? Será que é esse momento que eu tenho que estar vivendo? Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu lhe garanto que ainda que você seja uma pessoa que teve muitas experiências com Deus, teve muitos momentos na presença de Deus, mas está passando por alguns momentos de dificuldade na sua vida, não é difícil você ter no seu coração algumas dúvidas. Não é difícil você estar sentado aqui e se perguntando: é mesmo, Senhor? Será que alguém aqui nunca teve dúvida se Deus está cuidando? Ninguém nunca aqui teve dúvida. Eu sei que essa igreja é fantástica, o povo aqui é espiritual, tremendo, né? Você nunca teve dúvida da sua oração? Deus responde a oração? Deus responde? Amém? Amém? Mas nunca duvidou? Adianta orar? Será que adianta orar? Pessoas espirituais têm os seus momentos de crise de fé. Aquele momento que você fala: olha, eu servi como João, testemunhei, eu declarei que ele era o Cristo, eu estou aqui nessa cadeia agora. Será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Será que é ele? Talvez você esteja aqui hoje, querido, perguntando assim: será que adianta ir na igreja? Será que adianta buscar a Deus? Ou até você tem algumas dúvidas com relação ao seu relacionamento com Deus, ao seu relacionamento com a sua família, dúvidas acerca das pessoas. Dúvidas acerca, por exemplo, do seu futuro. Ou algum momento da sua vida, aquilo que você esperava que Deus ia cuidar de você, ia guardar você, ia te proteger, e você achou que houve algum momento que foi um fracasso, você perdeu o emprego, você está sem dinheiro, você orou muito, achou que era ser um ano fenomenal, e quando você chegou no seu trabalho, você abriu a porta e você estava dispensado, a sua empresa não prosperou como você deveria, e você está cheio de dívida, e você começa a perguntar para você: Senhor, será que é esse mesmo caminho? Será que o Senhor existe? O problema, escute, o problema é que pessoas espirituais como Elias, na caverna, como Tomé, pessoas espirituais como João, passam por momentos de dúvida, e você pode ter momentos de dúvida, mas você precisa entender que você não pode deixar essa dúvida se transformar na destruição, no fim da sua fé. O pecado não está em você dizer: Senhor, é esse mesmo caminho.
É isso mesmo que eu tenho que fazer? O pecado não está em você dizer, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida. O pecado está em quando nós paramos de acreditar, nós paramos de sonhar, nós paramos de ouvir o que o Espírito está dizendo, nós paramos de enxergar o que Deus está falando. Ouça o que o Espírito diz a você. Você pode estar cheio de dúvidas no seu coração, mas você não pode parar de acreditar. Você fracassa quando para de acreditar, você desiste quando para de acreditar, você abandona quando para de acreditar. Escute, meu irmão, quantas vezes nós vamos aconselhar um casal, e se eles ainda creem que há amor, nós conseguimos a reconciliação, mas quando eles param de acreditar que há uma solução, há um futuro para eles, não há força, não há energia, não há motivação para restaurar esse casamento. A fé é muito poderosa. A fé é muito poderosa. Quando você se levanta e começa a dizer, eu não acredito mais em pessoas, você não vai se relacionar mais com ninguém. Quando você diz, eu não acredito mais em casamento, você não vai abrir seu coração para um novo relacionamento. Quando você olha para a tua vida e diz, eu não acredito mais em igreja, você não vai abrir seu coração para ser um voluntário, para trabalhar na obra do Senhor. Quando você diz, eu não acredito mais em pastor, você não vai ouvir o que o pastor tem para dizer a você. E se você diz, eu não acredito mais em Deus, é bem provável que o seu coração vai se fechar. E tudo que eu estou pregando aqui, você não vai escutar. A fé é muito poderosa, porque é quando eu me levanto nessa posição de fé, e eu digo, Senhor, eu tenho dúvidas, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, eu não compreendo o momento que eu estou vivendo, mas eu creio que o Senhor está cuidando da minha vida. Toda vez que a pessoa perde a fé, ela perde a paixão. Você perdeu a fé, você perdeu a paixão. Alguns anos atrás, nós vivemos um momento aqui na igreja tão difícil, tão complicado, e eu perdi a fé na igreja. E quando eu perdi a fé na igreja, foi o momento mais terrível da minha vida, porque eu não tinha força, eu não tinha motivação, eu não acreditava. Me lembro de uma irmã aqui, ela mudou para o interior, e ela me parou ali no fundo da igreja. Eu estava num momento muito difícil, ninguém sabia, eu estava em silêncio. Porque essas dúvidas a gente não gosta de falar para ninguém, né? Não é assim? É assim com você? E essa irmã colocou uma mão no meu ombro, e ela disse uma palavra muito profunda. Ela falou assim, uma coisa muito simples, mas profunda. Você acha que quando você prega, ninguém muda. Você acha que quando você prega, a sua pregação não tem efeito. Mas eu queria dizer para você, as pessoas estão mudando, porque você está pregando. Aquilo encheu meu coração de coragem. Eu voltei a me apaixonar. Você entende isso? Se eu deixo de acreditar, a minha energia vai embora. Pare um pouquinho, querido, tenha tempo. Isso não é apenas uma pregação, é um momento de cura para você. Não passe correndo por esse momento. As dúvidas precisam ser enfrentadas. Não é apenas para dizer mais alguma palavra para você. É para você ser confrontado com o Espírito Santo nessa noite. E você poder dizer para Deus as dúvidas que você sente no seu coração. Os medos que você carrega. Como é que vai ser minha aposentadoria? Como é que eu vou ficar quando eu ficar velho? Ninguém tem medo aqui de ficar velho, não? Não acredito. Vocês são fantásticos, pessoal. Pregar aqui é 10. É só falar assim, quem é cheio do Espírito Santo, dá um glória a Deus, ó. Mais ou menos esse aí, pessoal. A gente carrega essas dúvidas. E nós precisamos lançar essas dúvidas no altar do Senhor. Nós precisamos dizer, Senhor, eu não deixei de ser uma pessoa espiritual, mas a minha fé está se enfraquecendo. E quando a minha fé enfraquece, eu acreditava no meu ministério, eu deixei de acreditar, eu acreditava na minha família, eu estou perdendo essa fé na minha família, eu tinha uma crença completamente
completa, que eu ia ter uma grande vitória nessa área, e eu fracassei, eu não sei por que eu fracassei, o Senhor me deixou. Eu fico imaginando João na cadeia, e ele sabendo que o primo dele, que é Jesus, está ali, e ele manda esse recado. Por quê? Porque ele disse: o que está acontecendo? É tu mesmo, é você mesmo. É você mesmo, Senhor, é você mesmo. Então, Jesus pega os discípulos de João e fala assim: voltem para ele e diga que os cegos vêm, e diga que os coxos estão sendo curados, e diga que está sendo pregado o evangelho das boas novas aos pobres, e diga que Deus está agindo. Ele diz: volte lá e conte a ele que Deus não parou de fazer a sua obra. Volte lá, que ainda que você não esteja entendendo nada, Deus está ainda no controle de tudo. Volte lá, ouça. Jesus está falando com você nessa noite. Ouça, os milagres, as promessas, as bênçãos de Deus ainda estão acontecendo. Enquanto você está em crise de fé, enquanto eu posso estar em crise de fé, há pessoas aqui que estão cheias de fé e vão recebendo os seus milagres, e vão recebendo as suas curas, e vão recebendo as suas promessas, e vão vendo as suas portas abertas, meu irmão, porque eles não pararam de crer. Enquanto eu estou dizendo será, alguém está dizendo eu Deus, e está recebendo. Não quer dizer, querido, que essa pessoa é melhor que você ou não. Quer dizer que ela acredita. Quer dizer que ela defendeu a fé dela. Ela continua defendendo. E a fé que eu estou falando é essa fé para viver. Essa fé que você levanta todo dia e fala: Senhor, o Senhor tem um futuro para a minha vida. O Senhor tem coisas tremendas para fazer. Não acabou as promessas de Deus para mim. Não acabou os planos de Deus para mim. Não acabou os milagres de Deus para mim. Não acabou o futuro de Deus para mim. Ele tem coisas para fazer na minha vida ainda hoje. E se você crê, meu irmão, declara isso agora pela sua boca. Diga aí: Ele tem coisas para a minha vida nova, novas coisas, novo tempo. Porque às vezes a nossa fé vai se enfraquecendo e a gente começa a pensar só no pior. Só tem pior, não tem melhor. Já passou. Se fosse para ser, tinha que ter sido. Não é assim? Agora não tem tempo mais. Mas eu fico percebendo que, às vezes, nós colocamos no nosso coração algumas crenças que limitam a nossa vida. E talvez você não perceba que, quando você deixa de crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida, você começa a crer fortemente no que você acha que vai acontecer de ruim na sua vida. Agora você não entendeu nada que eu falei, né? Deu para entender? Quando você deixa de acreditar que Deus tem coisas novas para a sua vida, você começa a acreditar que não tem nada para a sua vida. Não existe uma fé zero. Não creio em nada. No dia que você diz eu não creio em Deus, você está dizendo que não crê. Não entendeu, né? O dia que você diz eu não creio em Deus, você está dizendo não creio. Então eu creio em alguma coisa. Eu creio que Deus não existe. E às vezes essas crenças vão entrando dentro do nosso coração e nós nem percebemos. Eu tenho certeza que hoje tem muitas pessoas aqui que existem crenças na sua vida que estão limitando os projetos de Deus. Crenças que você guarda e que Deus precisa tratar e tirar de dentro de você para que coisas novas possam acontecer na sua vida. Crenças que limitam você. Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou encontrar alguém que me ama. Eu nunca vou conseguir dirigir. Eu nunca vou prosperar financeiramente. O que tinha que acontecer na minha vida já passou, agora não tem mais jeito. Você consegue enxergar essas crenças? Eu estava no congresso esse ano, um pastor pregando, ele parecia meu pai, cabelinho branco, meio gordinho, e eu falei,
Papai veio aqui, gente. Ele começou a pregar e tudo. Falei, que lindo, né? Fofinho, tudo, né? Entendeu? Fofinho, né, gente? Assim, né? Falando meio batistão, que nem meu pai. Gente, o pessoal me chama de batista. Não sou batista, eu sou pentecostal, tá bom? Amém? Posso? E meu pai é aquele batistão, né? E aquele homem batistão pregando lá. E uma palavra poderosa. E ele começou a falar que Deus precisava tratar o nosso coração. Você precisava deixar Deus curar suas feridas. E eu disse, não tenho feridas, isso não é para mim hoje. Acho que essa é a única pregação do congresso que eu não tenho feridas. Fui totalmente tratado, remido pelo sangue do Cordeiro. Só. Você está rindo por quê? Você é a única aqui que não pode rir. De repente, aquele homem falou assim, você, pastor, que tem 45 anos. Opa, acertou minha idade. É batista, mas é profeta. Aí ele falou, e acha que está ficando muito velho. Acha que a idade já passou para você. Eu quero dizer para você, eu tenho 74 anos. E eu estou pregando para 10 mil pastores. E aí o Espírito começou a falar comigo, você tem uma crença limitante. Você acha que o que Deus tinha que fazer na sua vida, tinha que ter feito até agora. Mas eu tenho ainda mais 30 anos para fazer coisas na sua vida. E aí eu comecei a perceber e me lembrar de pessoas aqui na igreja, 70, 75, que viram assim para mim e falam assim, eu vou viajar. Eu falo, para onde a senhora vai? Eu vou para a Inglaterra. Eu falo, sozinha? Vou sozinha. Eu falo, Às vezes eu esqueço algumas coisas, mas eu estou lá. Outro dia eu me perdi. Uma delas falou, né? Outro dia eu me perdi, eu estava lá em Paris, não foi embora, eu fiquei lá olhando assim. Você é o que você acredita. Pessoas espirituais veem o invisível. E porque veem o invisível, fazem o impossível. Você pode dizer, eu vejo o invisível. E eu faço o impossível. Essa questão dessas crenças são tão fortes na nossa vida, que a gente não percebe. Eu tenho pesquisado sobre isso, e muitas pessoas que não são crentes, escute porque isso é muito importante agora, pessoas que não são espirituais, gente que nasceu natural, não conhece o Espírito, não é guiado pelo Espírito, tem dito isso, no mundo secular mesmo, a fé é muito poderosa. E nós que recebemos, segundo a palavra de Deus, o dom, porque a fé é um dom, a Bíblia diz que a fé é um dom, e cada um viva segundo a medida da sua fé. Estamos deixando a nossa fé de lado, sendo roubada por palavras às vezes que o inimigo lança no seu coração, dizendo que Deus não há de agir, que não há uma porta para você, que não há um sentido. Pessoas estão dizendo, olha, se você quiser viver algo novo, você precisa recobrar a sua fé e acreditar. Existe até uma pessoa que eu estava seguindo na internet lá, um camarada, ele não é crente, ele faz uns negócios lá diferentes, ele faz não é cura que ele faz, ele diz que ele ajuda as pessoas e tal, mas não tem nada de cura não. Ele cura, mas não com milagres assim. E ele encontrou uma pessoa que era gago. Essa pessoa gaga, ela tinha, desde 2 anos de idade ela era gaga. E ela não conseguia falar uma palavra completa. E ele começou a conversar, e ele filmou todo o processo. Começou a conversar com essa pessoa. É meio estranho assim, porque a gente não entende muito isso. E no meio do processo, essa pessoa foi lembrando, ele perguntou, quando que você começou a ser gago? Ele falou, eu assistia um desenho, que toda vez que o bonequinho do desenho estava em perigo, ele gaguejava, e alguém ia lá, não sei se que desenho é esse, socorria e salvava.
Ele fazia gagagagá, e pronto, explodia. Não sei como é que é o desenho, só sei que ele conta lá. E aí, o rapaz que não é cristão, que fala dessa questão da gente ter fé, precisa acreditar, ele disse, e o que aconteceu nessa época? Meu pai começou a brigar com a minha mãe, e eles quase se mataram. E eu tinha mais ou menos uns 2, 3 anos, eu me lembro da briga. E eu fiquei com tanto medo que eu comecei a gaguejar, porque eu queria ser salvo. E eu acreditei que se eu gaguejasse, ele era uma criança, entende? Eu acreditei que se eu gaguejasse, alguém entraria ali e não permitiria que meus pais se agredissem. E aquele homem olhou para ele e falou assim, você acredita que não é mais uma criança? Claro. Você acredita que você não precisa mais de ninguém para se defender você? Eu disse sim. Você acredita então que você não precisa mais gaguejar? Claro, mas eu não consigo. Ele falou, mas pense bem, isso não é mais a sua defesa. Você precisa acreditar que você pode falar. Um ano depois, aquele rapaz estava dando uma palestra para mais de 5.000 pessoas, sem gaguejar em nenhum momento. Pessoas que não são espirituais, mas que aprenderam a viver e a caminhar pela fé. A gente acha que a fé é só nossa, mas fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Tem gente que vai viver uma medida da fé diferente. Ele vai acreditar que coisas tremendas estão chegando na vida dele. Ele vai acreditar que há uma promoção. Vai acreditar que ele vai entrar nessa dívida de casa própria, mas ele vai sair dela, porque Deus vai sustentar. E você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, ei, eu não estou vendo nada disso, porque ele vê coisas que os outros não vê, ele ouve coisas que os outros não ouvem. Não entende isso? Mas quando você olhar para a vida dele, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, houve luta, mas ele realizou aquilo que a fé dele direcionou a vida dele. Quando você começa a entender que a Bíblia diz para você, peça fé, ore pela fé, proteja a sua fé, você vive à medida da sua fé. Se você acredita que não pode pregar, você não vai pregar, meu irmão. Se você acredita que não pode ministrar, você não vai ministrar. Mas se você começar a pedir, Senhor, eu quero uma medida nova de fé, eu quero viver uma fé sobrenatural, eu quero ver uma fé que vai abrir portas, eu quero ver uma fé, Senhor, que eu vou ver coisas novas acontecendo. Você vive à medida da sua fé. E nós justificamos isso, me perdoe, mas nós justificamos. Ah não, isso é loucura. Não, às vezes é incredulidade mesmo. Ah não, isso aí Deus não está no negócio. E às vezes Deus está falando, caminha, marcha, toma posse da terra, entra nessa terra prometida, vai falar com o faraó, sai desse Egito, abre esse mar, põe o pé na água que eu vou abrir o mar, anda pela tua fé, porque o meu justo viverá pela fé. A fé é um dom, mas a fé também, diz a palavra de Deus, é um escudo. A Bíblia diz que a fé é o escudo. A palavra de Deus fala, tomai o escudo da fé, pelo qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha o que está escrito aqui. Achei muito interessante essa palavra, tomai o escudo. Eu achei que a tradução não estava boa, porque eu queria uma palavra mais forte, sabe? Fui ver no grego, é tomai mesmo. É pega, levanta, toma ele, entendeu? Eu queria uma coisa assim, se apodere. Não tem. Mas aí comecei a pesquisar sobre isso e descobri que o escudo que Paulo está falando não é um escudo pequenininho assim, ó, daqueles redondinhos. O escudo que Paulo está falando é aquele escudo que a gente vê às vezes nos filmes, que é retangular, comprido e alto. Ele era feito com várias camadas de couro e embebedado em água, para que quando o dardo inflamado, a flecha flamejante viesse, ela tocasse no escudo ou grudasse no escudo, mas ele estava tão encharcado e apagasse a flecha. No meio ele tinha metal.
E Paulo está dizendo assim, olha, você precisa entender que algumas vezes vão vir flechas sobre sua vida, dificuldades sobre sua vida, problemas sobre sua vida, situações contra você que são como flechas flamejantes, mas tome o teu escudo da fé e se posicione, se levante, tome o seu escudo da fé e coloque ele na sua frente, para que você possa caminhar. Pegue o seu escudo que está aí caído hoje, cheio de dúvidas, cheio de dificuldades, cheio de problemas na sua cabeça, levante, coloque-o na sua frente e ande levantando o seu escudo. Tome esse escudo na sua mão. Talvez o seu escudo, querido, que te protege, que é a fé nos protege da crise. Está todo mundo dizendo que está crise, você diz: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Essa é a tua fé. Está todo mundo dizendo assim: não vai dar, esse ano a tua empresa não vai sobreviver. E você diz: vai, porque é o Senhor quem me ajuda, é Ele quem vai na minha frente. Eu levanto o meu escudo, eu tomo posse do meu escudo da fé. Tem muita gente, querido, que está com seu escudo caído, está jogado de lado. Houve um fracasso, houve um problema, e quando seu escudo está caído, você não enxerga mais. Perceba que João não enxergava mais Cristo como ele enxergou 7 capítulos antes. Não enxergava. Ele não via. Mas nessa noite, o milagre que eu quero ver Deus fazer é você tomar o seu escudo e levantar, querido, e dizer: Senhor, eu recobro a minha fé na minha família. Eu recobro a minha fé nos meus filhos. Eu recobro a minha fé na minha saúde. Eu levanto, eu tomo o meu escudo que apaga os dardos do maligno. Tome o seu escudo, querido. Eu quero desafiar aqui agora. Você que crê que Deus está falando com você. Eu não terminei essa mensagem ainda, mas eu quero desafiar a você fazer um ato profético. Pegue o seu escudo do chão e levante-o aqui, bem alto, à frente do seu rosto aqui. Mas quero ver você fazer isso agora. Fique de pé no seu lugar e tome o seu escudo do chão. E levante se você crê que Deus está falando. O escudo caiu, querido. Houve decepções, houve tristezas, houve problemas. Levante o seu escudo. Tome o escudo. Há uma ordem aqui. O apóstolo Paulo fala: tome o seu escudo, levante ele. E comece a dizer: Senhor, eu quero voltar a acreditar. Você pode dizer comigo: Senhor, eu quero voltar a acreditar. Eu quero voltar a sonhar. Senhor, eu quero voltar a ter um futuro bendito. Minha família é bendita. Meu trabalho é abençoado. Tudo quanto eu fizer prosperará. Eu creio. Levanta o teu escudo, proteja a tua fé, meu irmão. Proteja agora, abra os teus lábios, fale com o Senhor, diga a Ele: eu creio, Deus vem agora com o teu Espírito. Eu quero ouvir aqui um barulho de oração nessa igreja, um barulho de clamor, meu irmão, de guerreiros que estão dizendo: Senhor, eu estou fraco, mas nessa noite o Senhor fortalece a minha fé. Eu vou sair daqui de forma diferente de como entrou. Eu vou acreditando, Senhor, em coisas novas. Posso ouvir um barulho aqui de glória a Deus, de aleluia, de santo é o nome do nosso Deus. Diga comigo: Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O meu Deus, você pode dizer, abriu o mar, dá vista a cegos. Quantos creem? Pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão. Diga comigo assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem me sustentou, quem me guardou, foi o El Shaddai, Todo-Poderoso Deus. Cheio. Aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Gente, levanta o teu escudo aí. Faz um barulho para Deus, meu irmão. Oh, aleluia.
Porque quando a sua fé, querido, tão fraquinha, você entende? Não dá nem para glorificar a Deus. Não é maldade, você sabe que Ele é bom, mas você fala, glória a Deus, Jesus. Lá vem esse pastor aqui falar com nós. Ele continua sendo bom. Mas quando a sua fé é fortalecida, ninguém para você, querido. Você entra naquela loja para vender, ou naquele... Se você é um vendedor, a tua fé é diferente, você vende. Você faz a entrevista de emprego, você fala, se não foi essa porta, não tem problema, Deus tem uma maior para mim, querido. Aqui não era do meu tamanho, do tamanho da minha bênção. Amém, querido? Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Gente, quero terminar essa palavra. Agora, a nossa mente sempre prega peças para nós. Diga assim, a minha mente sempre pega peças. Prega peças. É quase um trava-língua, né? Escute, eu fiz uma brincadeira quinta-feira. Foi 100% de acerto. Olha como a sua mente pega uma peça para você. Duas situações. Uma atleta subiu no... O pessoal de quinta não conta essa, tá? Fica quietinho. Subiu, venha no culto de quinta, é sensacional. Plim, plim, continua. O pessoal subiu em cima do trampolim, a menina subiu em cima do trampolim, pulou de cabeça. Ficou paraplégica. Você vai terminar o final da história. Você termina o final da história. Guarde, não fale para ninguém. Segunda situação. Só vale a primeira coisa que você pensou. Ela pulou no trampolim, ficou paraplégica. Como é o futuro dela? Termina o final da história. Só vale a primeira coisa. Amém? Segunda coisa. Crente não joga em loteria, mas esse irmão estava meio desviado e jogou. E ganhou. Coisa que assim, crente nunca faz, mas ele fez. Qual é o final da vida dele? Ganhou na loteria. Crente não joga. Viu? Ganhou. Qual é o final da vida dele? Só vale a primeira coisa. Eu lhe garanto aqui, ó, que 80% imaginou a menina que caiu do trampolim na cama, sozinha, sofrendo. Quem imaginou isso, levante sua mão, por favor. Ah, pessoal. Segundo, ganhou na loteria. O que aconteceu com ele? Fala, povo. Fica quieta, rapaz. Quem estava no culto de quinta-feira não fala nada, né? Perdeu tudo. Quantos imaginaram que perdeu tudo? Duas histórias diferentes com o mesmo final. Tristeza. Você viu como sua mente pega a peça? Eu vou contar uma história diferente. O que ganhou na loteria. Não contou nada para ninguém. Mandou entregar um monte de mercadoria boa para aqueles terminar a obra. Eu não sei de onde veio. Escute. Não perdeu nada, abriu uma empresa e prosperou. E voltou para Jesus. Amém? Ao final. Diferente desse que você imaginou que perdeu tudo. E a menina que caiu do trampolim, escreveu um livro, ficou super famosa. Tem hoje umas 4, 5 secretárias só para ajudar ela. Prosperou muito. Nossa mente sempre pensa sempre pega uma peça. Duas histórias diferentes que você imaginou o pior. Alguns talvez não, graças a Deus. Mas a maioria, eu tenho certeza, pensou no pior para os dois. Agora, quando eu falo de fé, a fé tem alguns estágios. O primeiro estágio da fé é uma fé ingênua. Muita gente aqui talvez esteja nesse estágio. A fé ingênua é pensar que a vida é só flores. Eu chamo a fé ingênua da fé do Barney. Lembra do Barney, aquele dinossauro roxo? Então, o crente se converte, ele tem uma fé ingênua. Escute, não se escandaliza comigo. Ele acha que vai ser a vida dele que nem do Barney, todo mundo cantando. Ele continua sendo bom. Imagina o Barney cantando essa música. Não vai ter problema, não é? A partir de agora ele não passa por luta, não tem doença, não tem desemprego, não tem problema financeiro. Ele está no mundo do Barney. As florzinhas nascem sozinhas. Ele fala, nossa, que linda, aparece o sol.
Aí ele fala, estou com calor, aparece uma sombrinha. Entende? Aí ele se converte, está no mundo do Barney, vai para a igreja e conhece crente chato. Não, aqui não. Mas em muito lugar tem os crentes chatos. Não tem? Aí ele vê aquele irmãozinho, homem, tá? A gente acha que só mulher que faz isso, mas homem faz muito isso. Linguarudo, fofoqueiro. Né? Ele fala, não, mas tem isso na igreja. E aí ele sai do Barney, você entende? Você assistiu o Barney? Lembra do Barney? Docinho, lindo. E vai para a caverna da Cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Entendeu ou não? Tudo é ruim. Ele deixa de ser ingênuo, de ter aquela fé pura, que tudo, sabe, vai acontecer, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não é assim? Pessoas são boas, todos os pastores são bons, todos os crentes são legais. Aqui todo mundo é legal, pessoal, mas não é? Quírios é Quírios, entendeu? Amém? Ajuda o pregador aqui, quem pode me ajudar agora? Amém? Não é assim? Ajuda o pregador. Aí ele vai e começa a perceber que pessoas traem, que pessoas não cumprem as promessas, não é? Que pessoas às vezes pisam no pé, machucam. E ele deixa de ser ingênuo, daquela fé ingênua, que tudo vai acontecer, e ele vai para uma fé que talvez seja onde você está agora, uma fé cínica. É mais ou menos assim. Quantos creem que Deus pode fazer um milagre? Amém, pastor. Amém, amém. Deu para sentir o meu cinismo? Não, amém. Deus é bom, bom, sempre bom, dura para sempre. Né? Deus vai abrir uma porta, oh aleluia. Não é assim? Você acredita na oração? Ô pastor, oração poderosa. Vamos aí, pastor. E essa palavra? Uma bênção. Só bebi 5 vezes água hoje. Eu costumo beber 10. Saio 10 vezes da pregação, mas agora só saí 5. Uma bênção, pastor. Você começa a ser um pouco cínico. Mas Deus não chamou você para ser ingênuo e nem cínico. Deus chamou para você ser uma pessoa madura espiritualmente. E entender que ainda quando Ele fecha uma porta, Ele continua sendo Deus. E entender, querido, que João, quando eu era criança, eu era bastante, não criança, mas quando entrei na faculdade, bastante jovem, ingênuo. E eu olhei para esse texto, eu fiquei muito triste com Jesus. Muito triste. Porque Jesus era o meu herói, eu imaginava Jesus assim, um super-homem de capa. Eu falei, ele vai chegar aqui, quando eu estava lendo o Evangelho, e vai colocar o pé na porta, na cela de João, falar, sai João, e os guardas vão cair um para cada, sabe, estou falando tipo Marvel mesmo, um para cada lado, entendeu? Tipo Marvel, né? Era uma piada, mas vocês não gostavam, mas tudo bem. E aí o que acontece? Jesus fala para ele assim, os cegos vêm, os coxos vêm, não, os coxos não vêm, os coxos já viram. Andam. E o que Jesus fala? Vai lá e fala para João. O que acontece com João? Sabe a história ou não? Morre decapitado. Eu fiquei muito triste. Decepcionado, irmão. Falei, porque Pedro, a cela abriu. Não é isso? Pedro saiu para fora assim, ó. Porque João assim? Não? Primo, parente. E aí você entende que é o seguinte, ainda que Jesus não salve João, Jesus salva toda a humanidade, porque o propósito de Jesus é maior do que salvar um homem, é salvar todos os homens. Às vezes, escute, a gente não tem uma resposta
mas Ele continua sendo Deus e escrevendo a nossa história. Eu não sou ingênuo de achar que eu vivo no mundo do Barney e todo mundo, e também não sou cínico de achar que, vamos aí, se Deus quiser, quem sabe um dia eu vivo uma fé madura, onde eu acredito que o Senhor tem sustentado a minha vida e sustenta a tua vida, e no meio das lutas Ele é a força que te sustenta, Ele não deixa você escapar da mão dEle. Levanta a tua mão, seja uma fé madura, meu irmão, amadureça a tua fé, Ele continua cuidando de você. Aquele emprego que Ele fechou, Ele tem algo novo para a tua vida, Ele está te levando para um outro lugar. Quantos podem dizer glória a Deus, querido? Mas tem muitas vezes que nós queremos que Deus faça do jeito que a gente quer. Ingênuo, Deus sabe muito mais que você. Ou que Ele não vai fazer mais nada. Cínico, Ele continua fazendo. Levante a sua mão e diga: Deus, para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Essa é a fé madura. Estou apanhando, estou sofrendo, estou. Desisto, não desisto, não. Por quê? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Não estou entendendo nada, não estou. Estou sofrendo, estou. Está difícil, está. Mas Ele é a força que sustenta. Ele é o meu sol, o meu escudo, a luz do meu caminho e a proteção que cobre a minha vida. Ele é o Deus que cuida de mim. Tome seu escudo. Proteja a sua fé. Entenda que fé, querido, não é um pensamento mágico. Quando a gente é criança, a gente tem pensamentos mágicos. Fé é saber que Deus está no controle de tudo. E que se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. E se Ele disse que Ele te chamou e vai cumprir a palavra dEle na sua vida.